Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 11 do módulo 7, funções. E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou fazer uma espécie de reavaliação, reanálise do programa que a gente viu na aula anterior, tá? Se você não viu a aula anterior, sugiro dar uma olhadinha no card aqui em cima, que vai aparecer aqui em cima, porque a gente vai utilizar o programa da aula anterior, então é legal você ver como é que foi feito, como foi criado, tá? A ideia aqui, na verdade, é a seguinte, pessoal. Na aula anterior, a gente trabalhou, basicamente, com como fazer uma soma de valores de uma lista, tá? Eu sei que tem um comando em Python, que é bem tranquilo, mas a ideia aqui é a gente exercitar a nossa capacidade de construir funções. Então, a gente criou um novo comando, tá certo? Através de uma função intitulada SOMA-L, que faz isso aí. Soma elementos de uma lista. Tá? É claro que essa lista tem que ter valores, números, sejam reais ou inteiros, ou uma mistura de ambos. Tá? E aí, o exemplo da aula passada está dado aqui, ó, tá vendo? E basicamente a gente fornecia uma lista, é aqui por onde a execução do programa começa. Essa lista tem vários elementos, e depois eu tenho a chamada do programa SOMA-L, tá? Com os elementos de lista. E aí, automaticamente, o programa, nesse ponto, vai passar para esta etapa, tá? Onde está a definição, onde está definido a função SOMA-L. Tá? Então, o que a gente vai fazer é justamente analisar esse trecho de código com mais detalhes para a gente entender qual é a relação desse código com esta outra parte aqui, que é, eu tenho os elementos dados numa lista, como é que eu consigo fazer a soma e retornar isso apenas numa variável, que aqui no nosso caso é a variável de nome soma, tá? Que aqui ele vai vai devolver, depois que terminar a execução, o resultado nesta variável também chamada soma. Muito bem, então a ideia aqui, pessoal, desse programa eu passei como parâmetro a nossa lista, tá certo? Então aqui os nossos valores, cada elemento é separado por vírgulas numa lista, lembrando que a lista usa como delimitador os colchetes, né? Muito bem. Então agora que eu tenho esses valores nessa variável lista 1, eu vou precisar de uma outra variável que a gente denomina variável acumuladora. Como o próprio nome já diz, o papel dela é realizar a acumulação de valores. Como no nosso caso a gente está utilizando soma de valores, a gente quer acumular valores através de uma soma, então a gente usa o elemento neutro da adição, que é zero. Então a gente inicializa a nossa variável com zero, porque se eu colocasse menos 1, 1, isso vai interferir nos valores sucessivos que eu vou resgatar, que eu vou obter da lista, e depois somá-los consecutivamente e acumular eles na variável soma. Tá? Então eu ponho o elemento neutro da adição, que é zero, em soma, e com isto, agora eu vou conseguir inicializar o meu laço. Tá? Lembra aí do módulo 6, né, que a gente falou de laço. Se você não lembra do módulo 6 ou não sabe o que é um laço, vai aparecer um card aqui em cima. É legal você saber o que é um laço. Tá? E aqui a gente está usando o quê? A gente está usando iteração, né? Por quê? Porque a gente não está percorrendo através dos índices dos elementos da lista. Se você não sabe a diferença entre percorrer uma lista usando os índices ou a iteração, vai aparecer um outro card que faz essa discussão aqui. É bem interessante essa discussão. Tá? Muito bem. Então agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos partir agora para o for, para entender esse for. Como é que ele faz esse papel de somar elemento a elemento da nossa lista. Então, basicamente, o nosso elemento i, ele vai ser sempre um elemento da lista. A gente começa com o primeiro, que na verdade é o valor 2, tá certo? Está dado aqui o valor 2. E aí o que acontece? Com esse valor 2, eu fiz um quadro aqui para a gente saber o que está acontecendo. A nossa variável soma começou com o valor 0. Eu tenho a variável i inicialmente valendo 2. Então aqui soma é igual a 0. O nosso valor de i é igual a 2, tá? Eu vou somar 0 com 2. O resultado disso vai ser 2. E onde que eu vou guardar o resultado dessa expressão? Eu vou guardar esse valor na própria variável soma. E esse é o grande truque. Por quê? Porque agora a soma
está acumulando cada valor que a gente está percorrendo da lista. Mas acumulando como? Esse é o truque, ó, com o operador de soma. Então eu estou somando os sucessivos valores que eu estou percorrendo em lista 1 através da variável i. Tá? Muito bem. Então agora o for ele só vai terminar quando eu chegar no último elemento dessa lista 1. Eu não cheguei, então ele não termina agora. Pelo contrário, eu vou retornar aqui em cima, eu vou atualizar o valor de i, vou passar para o próximo elemento, tá certo? E vai ganhar valor menos 6. Então está aqui o valor menos 6. Esse valor menos 6 vai ser substituído aqui. E o valor soma não é aquele inicial, não é 0. Não é esse valor mais. É o valor mais recente, que é o valor 2. Então, 2 mais menos 6 vai ficar igual a 4. E armazeno esse resultado em soma. O valor menos 4 fica armazenado na variável soma. Tá? Finalmente, pessoal, eu vou passar aqui para o terceiro elemento. Passo aqui para o terceiro elemento, que é o 7. Tá? Então, o i volta para cá. Toda vez que ele termina a soma, ele volta para cá e atualiza o valor de i, tá, pessoal? Atualizei o valor de i, agora o i vale 7. E soma já não é o valor inicial, já não é o valor 2 nem menos 6, é o valor menos 4, tá? Quer dizer, não é o valor 0, que é o inicial, nem 2. Agora ele é o valor menos 4. Ele foi atualizado para menos 4 e o nosso valor de i agora atual é 7. Tá? Esse valor soma com esse, e isso vai dar 3. O resultado disso aqui é 3 e a gente guarda em soma. Guardei em soma, agora eu volto para cá e atualizo o valor de i. Vou para o próximo elemento. Tá? O próximo elemento da nossa lista é basicamente o valor 8, é o último elemento. Então, i igual a 8, vamos colocar o 8 aqui. Soma é o valor 3. Até agora, né, tudo que a gente já fez de conta deu 3. Mais 8, isso vai dar 11, que é o valor final de soma. E por que é o valor final de soma? Porque quando eu voltar para cá, o i não tem mais ninguém. Acabou. Não tem mais nada. Então, ele para de executar o laço, ele vai parar esse laço, finalizou o laço, e o comando associado a esse laço não vai ser mais executado. Qual que é o próximo comando após o laço? Return soma. Então, ele vai retornar o resultado final, que na verdade é return 11. Então, com isso, pessoal, o que a gente viu até aqui? Se a gente pegasse o 2 menos 6 mais 7 mais 8, a gente teria exatamente o 11, que foi o resultado obtido nesse programa. Porém, para a máquina, a gente precisa fazer tudo passo a passo. Então, eu tenho que olhar um elemento, pegar esse elemento, jogar na variável soma e somar, usando o operador de soma, né? E essa variável vai fazendo o papel de memória. Olha, tudo que eu já fiz até aqui, quanto que dá? Até aqui, quanto é que dá? Até aqui, quanto é que dá? Todas as operações de soma. Até aqui, bom, se eu fiz até aqui, eu já somei todo mundo. Tá? Então, é esse o jeito que funciona o nosso programa da aula passada. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E para a próxima aula, eu guardei uma coisa. Vai ter mais programação, vai ter mais coisa interessante. Só que agora a gente vai usar esse programa da soma para fazer uma continha. Bem simples, vocês vão ver. Que é a média de valores. Tá? Não percam então, pessoal. Eu espero vocês na próxima aula lá. Espero que vocês tenham gostado, hein? Não esquece de curtir e divulgar o canal para as pessoas que você acha que são seus amigos, que vão se beneficiar ao aprender Python. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar aprendendo programação. Obrigado e até a próxima aula, pessoal. Tchau!